Voltei mais uma vez para falar do nosso Êxopo, né? Maior filósofo de todos os tempos. Filósofo que antecedeu aí o Sócrates, disparado na sua frente, né? Muito melhor em todos os sentidos, inclusive no sentido material, que deixou suas fábulas, seus escritos para a posteridade. Eu estou aqui com um livro aqui, e interessantíssimo, um clássico, né, falando sobre algumas fábulas de Êxopo. E tem uma fábula aqui que me encantou bastante, que é a fábula dos Miliafre, o falcão e os pombos. Miliafre são sinônimos aí de gaviões, no caso. Então, conta aqui sobre a tentativa, né? Então a sociedade, trazendo isso para o campo da política, a sociedade tem esse jogo descrito aí em Hegel, né? E continuado por Marx, tem esse jogo dos contrários, né? Da luta dos opostos, etc. E aí a gente pode representar aqui a luta dos pombos e dos milhafres, desse jogo do contrário, e o Estado sendo maior que eles, até mesmo na natureza, né? O falcão. Então a história vai contar que existia uma disputa e as pombas estavam perdendo os gaviões, né? Então elas tentaram, como eles estavam sendo perseguidos, se sentindo ameaçadas, né? Vamos entender que esses pombos aí como sendo os progressistas, né? Ou essa guerra entre liberais conservadores versus anarquistas e socialistas, né? E aí, nesse cabo de guerra, os socialistas começaram socialistas que eu digo assim, os militantes, né? Não estou falando ainda a instituição, estou falando ainda do Estado, do governo. Começaram a perder, né? Essa guerra. Eles começaram a convocar, né? Outras forças, né? Diversas maneiras, né? Através da educação, através da arte, tentar minar de alguma maneira as forças aí dos gaviões, né? Dos gaviões capitalistas, dos empresários, dos religiosos, todos aqueles que representam a oposição. Eles fizeram um acordo com o Estado, né? Com o Leviatã, que aqui vamos chamar de gavião, para que pudesse protegê-los. E aí, esse falcão fantasiado de amigo, a princípio começou a proteger esses pombos aí, trazendo para a política, né? Promover benesses, etc. Mas isso não fez com que ele deixasse de manter seu instinto de gavião, de falcão, desculpa. Não deixou de manter seu instinto de falcão, não deixou, no sentido agora o Estado, né? A ciência política. Eles pediram ajuda do Estado, do Leviatã, né? Que pudesse, com sua força, seus tentáculos, sufocar a oposição. Só que no fim das contas, quando toda a oposição foi derrubada, os próprios pombos viraram presas dos falcões, mostrando que não é possível confiar no Estado. É claro que o Êxopo não estava se referindo a isso quando ele construiu essa fábula, né? Ele tirou conhecimento popular, mas aí a moral da história é que, sem tirar nem pôr, né? Abre aspas. Não confie em qualquer um, apenas isso. Então
foi confiando nas propagandas aí do Estado e que os pombinhos viraram comida dos falcões. Tentando fugir dos gaviões, eles foram emboscados aí pelos falcões que souberam usar a estratégia, né, da bondade, etc. Esse é um pouco... Essa fábula é grandiosa para você ver como é possível manipular a informação, no sentido não de necessariamente de contar uma mentira, mas de trazer a história para o seu mundo e para as coisas que você acredita. E é isso que a esquerda tem feito no ensino primário, ensino fundamental, ensino médio, nas faculdades, nas mídias, na arte, na religião e tudo. E agora no judiciário, né? Dentro do Estado da Terra, que possa possuir todos os poderes aí, para que o falcão possa reinar absoluto. Agora, sem o incômodo dos gaviões, dos milhafres e nem das pombas, né? Falcões e pombos no mesmo patamar, o Estado, todo o seu poder, esplendor, em cima de toda a sua ordem, suas leis. O primeiro filósofo de todos os tempos, para uma fábula aqui também, escrita por ele sobre a Vênus e a Gata, né? Pra vocês terem ideia, assim, enquanto existia uma transição, né, entre a mentalidade dos mitos e a mentalidade do povo, né? Tentar da realidade, Êxopo foi responsável por isso também, por fazer essa transição, né? Aproveitamento dos mitos para, digamos, para expor aí coisas da realidade, né? Para elucidar algumas situações da realidade, para instruir, aproveitar, né, os mitos para, como os mitos eram apenas representações à cabeça dos pensadores que antecederam os pré-socráticos, né, entre eles o Êxopo, ele aproveita então como filósofo, né, as construções aí de Hesíodo, de Homero, para poder encaixar acontecimentos práticos, né, e cumprindo aí sua função de aproveitar os mitos como ferramenta de ensino, né, usar os mitos como ferramenta de ensino, coisas que ele inaugurou. Sabe? Então, Sócrates pode ter inaugurado o espírito de perguntas e de inquietação, né? Mas quem inaugurou essas metáforas mesmo, né? Fábulas mesmo, né? Quem conseguiu encaixar o imaginário e o real, por isso sim seu merecimento, né? O primeiro filósofo foi o Êxopo. Infelizmente ignorado pela academia, né? Por suas obras terem sido colocadas aí como obras infantis, que nada faz sentido. Até mesmo porque, para entender essa passagem da Vênus e a Gata, é preciso ter algum conhecimento de mitologia, algum poder de síntese aí, de aproveitamento. Então, aquele negócio, né? Você julgar o sujeito pelas obras mínimas, né? Esquecendo das maiores contribuições, né? Então eles pegam as fábulas mais simples e taxam o cara de infantil, fabulista apenas, sem considerar sua contribuição num todo, né? O que a sua obra pôde fazer pela filosofia e pelos contos,
por toda a literatura, né? Até mesmo pela evolução das fábulas, né? Que em algum momento, né, das histórias fantásticas, né? Se hoje existe Harry Potter, se hoje existe aí tantas histórias aí de vampiros, de bruxos, heróis, tudo isso graças a Êxodo. Teve princípio na sua produção intelectual, no seu material próprio, que não se limita à ficção. E essa é a grandeza da sua obra, né? Essa história aí diz então, Vênus, né? Só para lembrar aqui, Vênus ou Afrodite, eles falam que ela teria sido gerada aí em uma das versões, que são várias versões, sabe? Por isso quando você fala de Medusa ou qualquer outra história dessas aí, você vai considerar o ano que foi investigado, publicado, porque tem várias versões, muitas vezes, do mesmo mito, né? Aí dizem que ela foi gerada, e ela, lógico, representa, entre outras coisas, a deusa da beleza, né? Da beleza, do amor, etc. Mas foi gerada dentro de uma concha, então, um ser gerado dentro de uma concha vai poder fazer alguma coisa por outro ser, então já tem aí uma brincadeira, né? Acaba sendo dois mitos dentro de uma mesma situação, mas é sempre uma solução, muitas vezes, que desperta alguma coisa da realidade, alguma coisa relacionada à moral ou à necessidade de ação, né? Uma ação positiva, uma ação agradável, né? Moralmente falando. Isso não tem preço, né? Você une o mundo do fantástico para orientar o mundo real, sabe? Freud usava bastante isso na psicologia para dar nome às doenças que encontravam, né? Narcisista, complexo de Electra, daí por diante, né? Engraçado que já daí ele contribui, né, adicionando um pouco mais de tempero, né? Porque, por exemplo, historicamente a Vênus, ela não tinha poder nenhum sobre a questão de transformar um ser em outro, sabe? Suas filhas tinham o poder de transformar, de gerar rosas, né? Porque a Vênus também tem a ver com jardins, né, plantas e tal, mas é associada também além do que foi dito, né, a beleza, o amor, assim, a fertilidade e a prostituição. Então, assim, só que aqui no caso que a gata, ela queria se transformar em mulher para poder seduzir um rapaz e tal, fazer com que ele se encantasse por ela e tudo. E aí foi pedir ajuda, implorou a deusa Vênus para poder fazer alguma coisa a esse respeito. O Lula aqui no Brasil fez isso, né? Para conquistar os eleitores, ele parou de ser aquela primeira figura, né, esdrúxula, assim. Lógico que isso aí é bem bizarro, né? Porque quando ele tinha um perfil de proletário, ele conseguiu a fama necessária para, digamos, entrar para a política e tal, sobressair. Depois que ele chegou na política, agora ele só fica nos melhores hotéis, reclama de comida de restaurante, sabe? Anda só com roupas mais caras possíveis, assim. E é engraçado como ele continua podre por dentro, né? Nada dessa ostentação aí. Ele perdeu o caráter de proletário, que diferente do que se imagina, tem muito, e infelizmente a maioria de proletários aí podres aí, sabe? Além de pobres, são ignorantes, entendeu? Invejosos, sabe? O espírito geralmente da esquerda, né? Que é que todos tenham o mesmo nível ou que sejam piores do que eles, né? Tô falando de conhecimento da prática, sabe? Por isso que eu gosto do Êxodo, né? Porque ele vai falar disso, sabe? Muitas vezes a mudança acontece por fora
mas por dentro as coisas continuam a mesma coisa, se difere. E isso é uma antifilosofia, né? A filosofia ela busca justamente a mudança interior, sabe? Só que essa mudança interior ela não acontece com a mágica de Vênus, sabe? Acontece com o esforço, né? Através do esforço. Aí fala que a Vênus quis testar ela para ver se ela tinha mudado ou continuava a mesma coisa, mesmo pensamento. E aí, quando essa guaramoça se encontrou com o gato, começou a correr atrás dele e tal, como se mantendo a essência, né, a antiga essência, né, de gato e tal. E a Vênus ficou chateada com essa situação, a Afrodite, né, e desfez a mágica, né, fez ela voltar à aparência antiga de gata e tal. E aí diz aí, né, a moral da história, né, a aparência pode ser mudada, mas a natureza não. Diferente de Pascal, né? Pascal fala da segunda natureza, né? Mas aí a gente pode trazer Pascal da próxima vez para esse mito, uma outra oportunidade, sabe? Essa fábula, né? Uma outra oportunidade. Porque o ser humano é bem complexo, né? Ele pode mudar através do esforço, né? Diferente do que diz os terapeutas e coaches por aí.